para a gente continuar rindo para não chorar, o Arão pegou por causa daquele lance, que tudo bem, era para expulsão, porque foi muito, mas estava claramente que não era o objetivo dele, que ele não tinha essa intenção. Mas mesmo assim, a Conmebol, né, puniu o Arão em 2 jogos, um ele já cumpriu. Tá, então vamos pensar aqui na nossa situação. A gente no próximo jogo, na primeira etapa das oitavas, a gente vai estar sem o Arão, a gente vai estar sem o Gerson, né? Agora os outros vão ter voltado, correto? Gabigol vai ter voltado, Everton Ribeiro vai ter voltado, mas a questão ali vai ser a volância. Pensando a volância, a zaga e a volância por causa do Gerson, né? E o Thiago Maia está voltando agora, não sei como é que ele vai estar fisicamente até o jogo, né? Pensando nisso, que o Arão é nosso zagueiro, hoje a gente não vai poder tê-lo como zagueiro, então vamos ter que achar uma solução. E que o Thiago Maia ainda está voltando, ainda está nessa transição para enfim, para voltar a ter todo aquele aporte físico dele. Vocês testariam nesse momento, já que a gente está com um elenco curto nesse momento, nesses próximos jogos, o Arão na volância, para ele já pegar ali o cacuete de volante de novo, porque, vou te dizer, botaram o Arão na fogueira um dia que ele vinha como zagueiro, colocaram ele como volante, foi uma negação. Então, acho que tem que ele ir para, né, colocar o Arão ali para ir fazendo essa posição, até porque a gente vai ficar um pouco desfalcado, já que o Thiago Maia ainda não está 100%, e aí já ir dando ritmo e entrosando o Gustavo Henrique para a partida das oitavas de final, ou vocês têm outra solução que vocês acham que a gente tem que fazer pensando nas oitavas? Aí eu gostaria de acrescentar ainda, né, uma reportagem do Olé da Argentina, trazendo que porque assim, lá na Argentina, o que acontece? Eles estão, é um momento, né, de entre-safra deles, né, que vão saindo jogadores e eles vão contratando. Então, eles perderam aquele Enzo Fernandes, foi para o River. No entanto, eles estão trazendo para reforçar, né, no lugar do Enzo Fernandes, um jogador chamado Brian Rivero, que era do New Old, era do New, né? E já foi do Independente del Valle em 2020. E está ainda no mercado atrás de vários jogadores para se reforçar. Então, a gente vê que vai ser um outro time, só para também deixar para vocês a par. Um outro time. O time que a gente estava vendo do Defensa na primeira fase, agora vai ser um outro time. Então, vamos lá. Pensando tudo disso, pensando em estratégia, o que vocês fariam em relação à zaga, sabendo que a gente não vai ter o Arão na primeira, em relação à volância, já que saiu o Gerson, né, tanto para esses primeiros jogos até as oitavas, como qual seria a solução definitiva de vocês? Pergunta para caramba, mas é para poder, a gente já faz já fala sobre o substituto de Gerson, tudo de uma vez. Diga lá, Bel. Vou deixar essa bola para Bebê, que para eu pegar deixa depois, viu, Bebê? Vai colar. Se chama colar. Na minha época era cola isso aí. Ai, tô caindo. Primeira Bebê. O bom de apresentar é que eu boto vocês para falarem e depois eu falo. Primeiro pego de vocês todas. Veja só, sobre esse assunto, né? Eu sempre falo que me incomoda muito a função, a gente ter vários jogadores exercendo sua função meia-bomba. Você quer ver? A gente opta por jogar com dois meio-campistas, agora não vai ter mais o Gerson, né? Mas botar o Diego de volante, que não é volante. Aí, suponha que agora ele entre com o Gomes, que eu acho que vai ser quem vai entrar. Acho que o Thiago Maia, pela declaração do Tanuri, o Thiago Maia não vai ser titular ainda, tá, gente? O Tanuri hoje deu uma declaração, falou que existem etapas a serem alcançadas. Então, eu acho que o Thiago Maia pode até jogar alguns jogos, mas acho que dificilmente ele vai ser titular. Acho que a gente vai ter um time aí com o Gomes, que entrou ontem, e com o Diego, tá? Lembrando que ontem o Diego continuou lá como volante, o Gomes jogou mais avançado, né? Quando o time deu uma recuada, ficou assim. Então você tem o Diego, que não é volante, jogando na volância. O Gomes é segundo volante, né? Ok, dá o jeito dele. Aí você tem um Arão, que não é zagueiro, jogando na zaga. E você tem um Rodrigo Caio, que joga melhor pela direita, jogando do lado esquerdo.
Inclusive, existem movimentos do Rodrigo Caio, né, que ele faz com a perna trocada, que você vê que o cara não está confortável ali, tá? Enfim, vamos nessa. Além disso, além de tudo isso, quer dizer, para ter uma saída de bola melhor, que eu digo, quando o Rodrigo Caio, quando o Diego Alves entra, o próprio Diego Alves melhora a saída de bola, para ter tudo isso, eu faço os meus meias, sejam ele Vitinho, Michael ou Arrascaeta e Everton Ribeiro, voltar na marcação o tempo todo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo todo mundo jogar no seu limite, desconfortável, para poder fazer valer a minha forma de jogar. Eu não vou aqui, estou longe de achar que o Arão fez partidas horrorosas. E eu acho que quando o Ceni optou por botar o Arão lá na zaga, ele fez a melhor opção. Só que isso era naquele momento. Naquele momento, aquela era a opção. A gente tinha problemas na saída de bola, a gente tinha o Hugo que não dava segurança, o próprio Gustavo Henrique jogando ali, entregou a paçoca, Léo Pereira. Então, quando ele lá no Campeonato Brasileiro botou o Arão, eu acho que ele fez certo. A gente melhorou a saída de bola, conseguiu ajustar ali com aquela saída com o Felipe Luiz. Eu acho, sinceramente, que foi bem. Só que isso já se desgastou. E eu acho que a solução não está acontecendo. Eu preciso reforçar o meu meio, e eu não estou falando de colocar o Pires da Mota para dar carrinho, né? Nem o Hugo Moura, talvez, mas eu preciso ter jogadores como, por exemplo, o Gomes, que tem essa aptidão defensiva para ajudar o Everton Ribeiro. Lembre, no jogo que o Arão estava suspenso e o Gomes jogou, foi a melhor partida do Everton Ribeiro. Foi contra a LDU lá em cima, na montanha. Por quê? Porque o Everton Ribeiro não tinha que fazer tanta marcação, tinha um jogo mais livre e ele foi muito bem. Depois o Gomes caiu de produção, até pela altitude, e o Everton Ribeiro foi junto. Né? Então, sinceramente, eu temo muito por essa teimosia do Rogério em manter o Arão, entendeu? Não por ele, não pelo Arão, né? Mas pela forma como você começa a improvisar muitas posições. Né? Isso aí vai lá na frente, isso chega até lá na frente, quando eu falo que eu vou botar o Muniz para ele recompor. E ele fez a recomposição contra o Bragantino, viu? O Muniz várias vezes estava ali na direita ajudando o Martelzinho. Tá? Então é isso, acho que essa história, sei lá. Eu não sou a favor do Arão na zaga. Eu começaria a partir dessa mudança necessária, obrigatória do Gerson, eu começaria a pensar numa zaga com 2 zagueiros, até porque eu tenho mais um entrosamento maior. Os zagueiros já jogam junto mais tempo e tal. Era o que eu tentaria. Colocaria o Gustavo Henrique na direita, na esquerda, perdão. O Rodrigo Caio voltaria para a posição dele, né? E quem sabe até o Arão voltar para o meio, jogar com o Diego nesse primeiro momento. Quem sabe, né? Mas, enfim, o problema é que o Arão ia ter que soltar o cabelo. Aí começa a ter problema de personalidade, aí tem que olhar direitinho. Mas, enfim, é o que eu ia acho. Dar errado isso aí. Vai, Belzinha. Aproveita, por favor, já leu do Silva e diz o que tu acha da ideia dele. Silva Mengão, Euria de Rodrigo Caio e Noga na zaga. Capaz de ler. Oi? Mas essa parte de parênteses não precisa ler. Mas o Ceni não vai botar Noga nem blá blá, eu sei. Provavelmente vai ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, volante, João Gomes e Diego. Talvez o Thiago Maia entre se estiver bem. Talvez ele entre quando estiver bem, ele vai entrar. Thiago Maia é um grande jogador. Quanto ao Noga, a gente tem muita expectativa, né? A gente viu grandes exibições, né, do Noga. É um zagueiro que também joga de terno. E jogos que eu vi do Noga na base, ele tá arrebentando demais. Tá arrebentando? Nossa, também. Ele hoje arrebentou também. Levou até o Otávio, quando conseguiu, o Otávio depois deu uma bordoada no cara, foi embora, levou nas costas. O Noga jogando demais. Noga é um zagueiro assim extremo, e assim é um zagueiro que eu acho bom que a torcida não se esqueça dele, porque algumas joias, talvez que a gente não conheça ou que a gente se esquece, elas acabam saindo mais barato, né? Então a gente tem que pegar no pé. E o Noga, zagueirão, a gente quer ver o nosso Noga lá. Mas ele não vai subir agora. E eu entendo, e eu acho importante que o Noga, para ele ser um grande zagueiro, ele precisa estar jogando.
Se ele sobe, ele não vai estar jogando. Se ele fica no... mas seria muito bom ele estar no profissional. Ele não estaria como titular. Ele não estaria jogando e é muito importante para a formação dele de jogador estar jogando. Ele jogando, ele desenvolve. Então, ele está jogando muito bem na base. É um zagueiro que certamente passa muito mais confiança para a torcida. E a torcida, ela sente, assim, do que Léo Pereira, né? Do que talvez até o Gustavo Henrique. Perdão falar, assim, embora o Gustavo Henrique tenha mais experiência, mas é um zagueiro também que joga pela direita. Eu gostaria de ver o Noga, mas eu acho que não vai ser o momento dele. Vamos esperar o menino. Ele está com quantos anos? 18? 19? 19, Bel. 19. Vamos esperar. Acho que agora em maio, se não me engano, em janeiro. Ano que vem ele sobe. Vamos esperar, porque para ele é bom ele jogar o máximo possível. E ano que vem, se Deus quiser, se livra de Léo Pereira, né? Se livra de Bruno Viana, não vão estar mais aí, Noga sobe e vai ter o lugar dele. Agora, de resto, de fato, o Arão, no momento que ele foi alçado à zaga, ou que ele foi recuado à zaga, talvez fosse necessário. Era um momento que a nossa zaga nossos zagueiros estavam em crise, era um momento que o nosso goleiro não tinha saída de bola, era um momento difícil. E o Arão cumpriu sua função ali, acho até que ele se adaptou bem. Algumas vezes ele tem entregado ali nos últimos jogos, então ele tem entregado alguns lances. Mas eu acho que a gente, embora a gente tenha ganho na construção ofensiva com o Diego, eu acho que o nosso time defensivamente, e também, embora o Rodrigo Caio com o Arão tenham dado uma balanceada nisso, um volante ali seria muito importante. Eu acho que daria um equilíbrio muito maior para o nosso sistema defensivo. E o Arão é um volante que, lembremos, em 2019, quando o Mister falou Arão é primeiro volante, a torcida ficou, como assim? Claro que não é. E hoje a gente fala, não, Arão é volante, ele é primeiro volante, tá? Ele não é zagueiro, ele é primeiro volante. Então, o Ceni, assim, e a gente não vai poder contar com ele, né, nos jogos. E, a meu ver, a punição ao Arão é adequada. Mas foi sem querer. Mas o Arão fez isso sem querer durante 2 Libertadores seguidas. Se ele acerta um chute pior no peito de alguém, vai dar muito ruim, sabe? Ele não pode nem isso. Mas não acha que a expulsão já era suficiente? Né? Eu acho que quando para ter 2 jogos tem que ser algo mais grave, eu acho. Ele é reincidente ainda por cima. Assim, ele gosta. Assim, expulso quando? Na final da Recopa de 2020. Na Recopa do ano passado. Assim, ele é um lance que é muito gente, mas aí aí já virou ano isso aí. Eu acho que não fica para sempre a reincidência, não. Acho que é na temporada, não. Eu, quando eu vejo o Arão fazendo aquilo, eu fico, meu Deus do céu, sabe? Eu acho que é um lance que eu acho muito, muito perigoso. Assim, é perigoso. Vai no peito, eu acho que você ataca pontos vitais, sabe? Do outro jogador. Amigo, não levanta a perna assim, não vai no peito nem na cabeça de alguém, né? O amiguinho, mas eu acho que amigo, né? Amigo, colega de trabalho, a gente faz isso. Mas o que eu acho do Arão é que a gente já precisa de começar a treinar essa dupla de zaga, pensando nos jogos da 8ª, né, da Libertadores, e acho que é hora de começar. Começar como? O Diego é um jogador que não tem rendido bem os 2 tempos. Ele tem ficado cansado, porque ele tem corrido demais, posicionamento que seja. Então, acho assim, segundo tempo, faz o seguinte, tira o Diego, põe Arão ali como primeiro volante e põe o Gustavo Henrique. Começa a entrosar essa dupla de zaga, começa a fazer isso. Não precisa tirar de vez, mas começa a entrosar. De repente tem o jogo, você descansa o Diego, deixa o Arão como primeiro volante, começa com o Gustavo Henrique. Não sei, vai testando, né? Acho que essa é uma maneira de se compor isso, porque a dupla de zaga precisa treinar, precisa jogar, precisa estar entrosada. Então, o Rogério Ceni precisa pensar isso. Se ele ficar com, minha dupla de zaga é Arão e sei lá quem, e ele não testar, não colocar nunca os outros para jogar, a gente vai ter dificuldades quando chegar nas 8ª. Gente, isso é o mínimo que eu espero de um técnico, que ele tem esse raciocínio, é o mínimo. Não estou pedindo muito dele, né? E qual era a outra pergunta? Eram tantas, né? E para definitivo, quem fica no lugar do Gerson para ti? Como é que fica ali a dupla de volância? Cara, então, eu acho que seria o Thiago Maia mesmo.
mas agora de início não. E falar assim, mas o Thiago Maia ele não faz a mesma função. Eu falei, não é que não faça a mesma função, eu acho que ele não tem um atributo que o Gerson tem, que é o atributo de um pivô, na verdade, um cara que consegue escorar bem, né, receber de costas, fazer um pivô ali no meio de campo e conduzir a bola. Na parte de conduzir a bola, Thiago Maia faz. Nessa parte de fazer um pivô ali, escorar, né, conseguir virar, né, girar, receber de costas, girar e para o ataque, isso daí realmente eu não vejo o Thiago fazer. Mas agora, sabe que eu... Diga. Acho que solta até mais tarde a bola, né? Você não acha, por exemplo, que para fazer o que o Gerson faz, e aí não estou comparando, mas o jogador poderia ser o Diego, por exemplo? Eu também acho, eu ia falar isso. Para mim, pode botar o Thiago Maia de primeiro e o Diego de segundo, porque o Diego tem muito mais essa característica de proteger a bola e carregar a bola do que o Thiago Maia. O Thiago Maia ele tem muito mais a característica de marcação do que o Diego. Então, eu teria invertido também. Para mim, Thiago Maia... E ali eles podem até revezar, não tem problema. Não precisa ficar fixo. Sempre o Thiago Maia de primeiro e o Diego de segundo. Não, eles revezam. O Thiago Maia também tem um chute bom. O Thiago Maia tem uma bola longa boa. Então, você vai revezando isso. Thiago Maia tem uma bola longa excelente, um chute excelente. Jogo aéreo. Muito bem a bola. E eu acho que o Thiago Maia ele dá mais dinamicidade ao jogo do que o próprio Diego e o Gerson. Eu acho que o Thiago Maia ele tem uma visão muito mais rápida de opa, a bola tá aqui, se tem alguém bem colocado, ele vai jogar a bola naquela pessoa, se não tem, ele vai conduzir. Acho assim, não tem o mesmo atributo, é um atributo que eu acho que pode ser adquirido. Meu medo é assim, vai que ele pensa precisa ser um pivôzão, vai que ele põe um Muniz ali, né, para conseguir, vai que ele põe o Pedro ali, não. Eu acho mais fácil ele botar o Pires da Mota, hein? Eu gostei dessa solução que vocês deram, porque vocês estão voltando pro jogador para sua posição original, né? O Diego faz muito mais sentido como um segundo volante do que como um primeiro. Com o Mister ele jogava assim. Com o Mister ele jogava assim. Ele entrava na posição do Gerson. Né? E aí o Rogério Ceni para de mencionar, porque assim, recua. Beleza, mas eu acho que a gente pode ganhar mais. Muda um pouquinho, mas pode ganhar qualidade. O jogador fica. E o Diego só foi para a primeira volância porque o Arão foi para a zaga. Como ele precisou colocar o Arão na zaga, ele precisava de um primeiro volante. Aí ele tacou o Diego na primeira volância e deixou para acomodar ali o Gerson. Ele ainda testou o Gerson de primeiro volante e não deu certo, né? Foi ele que testou? Acho que foi ele, ou foi o Domi que testou? Acho que foi ele. Testou o Gerson. O Diego jogou de único volante na final da Libertadores, quando o Arão sai para entrar do Vitinho, a gente só tinha o Diego atrás. Lembra disso? Lembro. Então, quer dizer, o Mister até via essa possibilidade de qualificar a saída de bola, como ele fazia com o Mari, com o Arão. Foi uma situação de jogo, né? Que precisava virar. Uma situação do jogo. O grande problema é que o Flamengo, quando ele propõe o Diego na zaga, e propõe o Arão na zaga, e propõe o Diego com o Gerson armando, ele trabalha como hoje se faz a marcação, uma marcação por zona. E aí você não precisa ter jogador para dar carrinho, porque o individual ele é só de, vamos dizer assim, de aproximação. Não adianta, assim, o Diego, e até o Diego, quando ele tenta dar o carrinho, geralmente ele erra o bote, porque não é da característica dele, né? Eu acho que ele se sentiria até mais confortável vendo o jogo de trás, com essa condução, e aí muita gente fala assim, mas o Diego já jogou assim, lá em 2018, nunca jogou assim, nunca jogou. Ele sempre foi terceiro homem ou 10. Sempre ele jogava assim, né? Quem fazia às vezes segundo homem era o Paquetá, né? Às vezes jogava... Ele era 10, ele era meia de criação. Exatamente. E aí, cara, eu vejo muita qualidade, e o Diego jogou assim no jogo, acho que contra o Goiás, no Maracanã, que foi a estreia do Rafinha. Se eu não me engano, era assim, era o Diego centralizado, com Arrascaeta e Everton Ribeiro. E aí eles brincaram de jogar bola, porque você... Vou muito longe de ver. Com o Domi, no jogo contra o Fluminense, o Diego foi de meia, ele foi de 10, pelo meio, no lugar do Arrasca, que era onde no lugar do Arrasca. Mas eu tô falando ele jogando vindo de trás, Simone, e tendo esses dois jogadores como opção. Cara, sinto muito. Às vezes eu reclamo. Eu vou te falar, eu não sou hater do Diego de vez nenhum, mas às vezes eu reclamo da condução dele, às vezes demorar para tocar a bola. Mas ele é um cara que ele prima pelo melhor passe. Isso eu não posso negar. Ele sempre busca a melhor opção.
Tanto é que ele é um cara que erra pouco Ele passe. tem uma boa inversão de jogo também, eu acho. Se quando ele joga com a Arrascaeta e o Everton Ribeiro, um de cada lado, sinto muito, não tem como errar. A opção sempre é boa, né? Então, assim, no meu jogo ideal, meu time ideal, com o Thiago Maia bom, é o Thiago Maia na volância, o Diego de segundo volante e os dois, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E Bruno Henrique e Gabigol espetado dentro da área. É praticamente, a minha opinião, é um 4-4-2 com losão, que eles chamam. Um volante atrás e um meia apontado. Eu jogaria assim brincando. Ou talvez até mudasse, botava o Arrascaeta mais centralizado e o Diego jogando pela esquerda, porque ele também já jogou assim no Flamengo, né? E, sinceramente, para mim, essa seria a melhor armação do time em algum momento. Não vejo o Rogério fazendo isso, infelizmente, até porque não conta nem com o Everton Ribeiro, nem com a Arrascaeta nesse momento. Ai, dá até vontade de chorar. Eu concordo contigo 100%. Eu acho que quando tiver todo mundo à disposição, para mim, a dupla de volâncias, e disposição que eu digo inteiros, né? Porque o Thiago Maia está à disposição, mas está em transição, ele não vai poder jogar a partida inteira, ele ainda está vindo de lesão, enfim. Mas quando tiver todo mundo à disposição, é Thiago Maia e Diego de volante, e eu trocaria ali, isso vai deixar o adversário doido. Uma hora é o Diego, porque os dois fazem as duas funções. Uma hora é o Diego de primeiro e o Thiago Maia de segundo, outra hora é o contrário, porque cada um tem uma característica diferente. O Diego vai carregar a bola, o Thiago Maia já vai ter uma bola longa, então vão ser características diferentes. E no dia que eu precisar tirar, ou estiver sem Everton Ribeiro ou Arrasca, eu adianto o Diego e boto o João Gomes. Porque o Diego faz, eu não entendo, a gente precisando de um meia construtor, tendo uma pancada de volantes no banco, a gente não usa o Diego de meia construtor. Ele não desaprendeu, não, gente, a fazer essa função, e ele faz bem. Perfeito. Entendeu? Aí a gente coloca Vitinho, Michael, mas não coloca o Diego lá, não entendo isso. Eu realmente não consigo entender. Às vezes fica até sem meia, né? Fica até sem meia construtor, fica só Vitinho. Fica só Vitinho, que tá um cara lá que é um 10 de origem, que tá lá fazendo como primeiro volante. Isso não tem sentido. Para mim, não tem sentido. Então, agora, em relação ao Arão, para este momento, eu colocaria o Gustavo Henrique. Poderia não ser em todas as partidas, a partida inteira, mas eu começaria a ambientar o Gustavo Henrique com o Rodrigo Caio mais vezes, para ele pegar mais ritmo de jogo e mais entrosamento com o Rodrigo Caio. Poderia, em alguns momentos, botar o Arão de primeiro volante, já que a gente vai ficar um tempo sem o Thiago Maia, então, para ir colocando o Thiago Maia aos poucos. Então, nesse momento, eu poderia fazer isso. Adiantar o Arão para a primeira volância, botar o Gustavo Henrique e ir colocando o Thiago Maia aos poucos, que, se Deus quiser, até as oitavas, ele, pelo menos lá para o segundo jogo, ele já esteja inteiro, eu espero. Mas, no mundo ideal, com todos os jogadores, eu ainda tenho o Arão como o meu zagueiro. Por quê? Eu acho que hoje ele está jogando melhor do que o Gustavo Henrique. Não acho o Gustavo Henrique pereba, não acho ele ruim, não acho nada disso. Mas, sinceramente, eu hoje me sinto mais segura. Se você disser, Simone, você se sente mais segura com Arão e Rodrigo Caio ou com Gustavo Henrique e Rodrigo Caio? Eu me sinto mais segura com Arão e Rodrigo Caio. Tá? Eu sinto que a gente vai estar mais seguro, a defesa vai estar melhor com os dois. E eu tenho gostado das partidas do Arão como zagueiro. Eu não acho que está jogando mal, ele está jogando bem. E quando joga a dupla, quando a gente vem levando gols, gente, eu não acho que é por causa da dupla de zaga. A gente está levando gol por causa do sistema da droga. Quer dizer, ele oscila, né? Tem hora que tá muito bem, tem hora que cai, é um negócio incrível. Ali a gente... Tanto é que ali o gol não foi do lado do Arão. Se me corrigem se eu estou errada no último gol. Não foi do lado do Arão. Né? Não foi nas costas dele. Então, acho que... Não, pelo contrário, ele tenta acompanhar, o cara até dá muito espaço, mas eu acho que é muito mais pela velocidade, né? O cruzamento sai lá, a bola estava um pouco descoberta, mas... E estava até certinho, o Mateuzinho fechou ali direitinho. Não estou falando do terceiro gol, né? No segundo gol, foi uma infelicidade tamanha ali, porque a bola sobrou na medida do cara que estava com ele, né? Não acho que não vi tanto erro dele, aquela bola desviada no gesto foi uma pena, né? Enfim. Então, porque eu realmente acho que ele é hoje nosso segundo melhor zagueiro depois do Rodrigo Caio. Para mim é isso. Agora, eu, no mundo ideal, com todo mundo junto, seria Arão e Rodrigo Caio na zaga. Primeiro volante... E primeiro e segundo volante eu vou botar Thiago Maia e Diego, a dupla de volantes, porque para mim eles têm que... Ali os dois fazem os dois, então dá para ficar revezando, e eu acho que isso é muito interessante, ter essa possibilidade de revezar os dois. Um fica, o outro vai, um vai, o outro fica, e deixa o adversário meio maluco nisso.
E, entendeu? Então, para mim, seria isso aí, óbvio, Everton Ribeiro. E, em alguns momentos, até Gabigol com Pedro, tá? Eu acho que também dá para fazer. Tira o Everton, bota os dois lá na frente.